E aí, pessoal, abrindo esta quinta-feira falando do destino de Jean-Pierre. Temos informações sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, sem antes. Aqui no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês. Não perca esta oportunidade, está no link abaixo, tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário. Gente, Jean-Pierre, o que nós podemos falar sobre o craque da base tricolor? Ontem eu fiquei impressionado ouvindo no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes a entrevista do vice-presidente Cláudio Oderich, sobretudo quando ele confirmou algumas sondagens e a sondagem do Fluminense. E a gente precisa, para falar sobre isso, também tentar fazer uma linha histórica do que está acontecendo e do que a gente pode prever. Vocês têm notado, quem acompanha o Jean-Pierre, a gente acompanha há muito tempo, o Jean-Pierre está silencioso. O Jean-Pierre não tem se manifestado nas redes sociais, o Jean-Pierre não tem dado entrevistas. Eu, particularmente, tentei conversar com ele através de alguns contatos, não consegui. Por quê? Porque, de fato, ele está sentindo o ambiente e sentindo o momento. O que são essas sondagens? A confirmação do pedido do Fluminense. Alguns clubes brasileiros, e a gente sabe, do Fluminense, do próprio Flamengo, do Atlético Mineiro e também inicialmente do Palmeiras, e agora, não nesse momento, mas já em outro momento, sondam a situação de Jean-Pierre e não evoluem para um negócio. Por que não evoluem? Tirando o Palmeiras, que foi um negócio um pouco diferente, a sondagem é o que podemos ter desse jogador, o que pode acontecer, qual é a real situação, aí se bate no salário do Jean-Pierre. Se tem uma ideia, por exemplo, no Fluminense, de tentar o Grêmio conciliar alguma parte do salário, isso acaba não acontecendo e o negócio se vai. E essa discussão ela vai muito além da questão envolvendo o próprio salário do Jean-Pierre. Por que eu coloco isso como algo importante dentro da nossa discussão e da nossa evolução em matéria de entendimento do que acontece com o Jean-Pierre? Por quê? Porque, de fato, alguns jogadores do Grêmio, eles acabaram ganhando muito dinheiro muito cedo. E essa é uma ambição, inclusive, de nós, comunicadores, que falamos, vocês trazem os caras de fora pagando muito e os meninos ganham pouco. Aí, quando existe o boom de um menino, que foi o que aconteceu com o Jean-Pierre naquele ano de 2019, o Grêmio diz, eu não posso cometer esse erro, vai lá e paga muito. Isso hoje acaba gerando também algum desconforto interno. E eu não falo interno com colegas, não, eu falo interno dessas questões. Hoje o Grêmio também tem uma dificuldade imensa de poder tentar ajudar o Jean-Pierre em uma outra situação exatamente por causa disso. O Jean-Pierre tem um contrato longo, muito bem remunerado e hoje perdeu o valor do mercado. E não perdeu pouco valor, ele perdeu muito valor. O Grêmio não tem nenhuma proposta, por exemplo, do exterior por Jean-Pierre. Nenhuma. Não é assim, eu tenho 2 milhões de euros. Não tem nenhuma. E quando tu não tem nenhuma situação envolvendo um jogador deste porte e que teve toda a visibilidade que teve no ano de 2019, que em 2020 não conseguiu confirmar, tu tem que parar para fazer uma reflexão. Tu tem que parar. Tem que dizer o seguinte, o que aconteceu aqui? O que houve? Ele é talentoso? É. Ele tem dificuldade tática? Tem dificuldade tática. Um jogador que tem intensidade baixa, que participa pouco do jogo sem a bola, que não tem nem entendimento, às vezes, do jogo sem a bola, mas que é muito talentoso. Por que ele não tem entendimento do jogo? É um problema tático do time? É um problema dele? Qual é a dificuldade? O Grêmio precisa fazer a reflexão. Por quê? Porque o destino do Jean-Pierre passa também pelo destino do Grêmio. O Jean-Pierre é um jogador que, se tu reabilita e transforma ele no jogador que a gente pode imaginar que ele vai ser, tu tem um craque à tua disposição que tu não conseguiria jamais comprar. Essa é a verdade. O Grêmio, por exemplo, e aí voltando à entrevista do vice-presidente Cláudio Oderich, a gente tem claramente que o Grêmio pensa exatamente assim. O Grêmio diz, eu vou trazer ele de volta, eu vou tentar recuperar, eu vou tentar fazer dele o jogador que a gente acredita, eu só preciso que ele assuma essa condição e também faça a sua parte.
O que eu consegui colher dessas informações, sobretudo quando eu comecei a perguntar, é que o Jean-Pierre tem esse interesse. Ele quer recuperar o seu momento, ele quer recuperar a sua condição, ele quer tentar fazer valer a sua estrutura para conseguir vencer também nessa situação. Ele quer fazer isso. E em cima dessa situação a gente precisa tentar pontuar aqui e tentar discutir como desenvolver isso, até que ponto o Grêmio vai conseguir, através desse desenvolvimento, recuperar o Jean-Pierre. O Grêmio teve dois momentos muito distintos com relação ao Jean-Pierre. O primeiro foi bater firme nele, nas críticas públicas que o presidente de alguma maneira fez, e principalmente de uma forma muito mais contundente, o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, fez. E o outro momento é de abraçar ele, que o Renato deu a camisa 10, abraçou o Jean-Pierre, o presidente saiu dizendo que o 10 era ele, que ele era o cara. Nenhuma das duas deu certo. Nenhuma das duas conseguiu transformar Jean-Pierre no jogador que a gente imaginou que ele fosse lá em 2019, com 2 ou 3 partidas excepcionais. Nenhuma das duas. Duas extremas, a crítica e o elogio, a pressão e o abraço. Nenhuma das duas acabou transformando o Jean-Pierre no jogador que a gente imaginou. Então, quando a gente pensa no destino de Jean-Pierre, a gente obrigatoriamente tem que olhar para ele e perguntar para ele. Qual o jogador que vai ser? O humilde que vai tentar entender as dificuldades e valências? Ou o jogador que continua em cima de um trono que ele ainda não conquistou? Essa é uma questão que também cria uma dualidade grande entre o que a gente está vivendo atualmente. O Grêmio precisa do Jean-Pierre e o Jean-Pierre precisa do Grêmio. O tamanho do Jean-Pierre depende do Grêmio. E o Grêmio pode ser maior se o Jean-Pierre também entender essa questão. Portanto, os clubes não existem, as propostas não existem. As que chegam para o Grêmio são risíveis. O Grêmio não vai abrir mão do Jean-Pierre, principalmente pelo que está sendo colocado. Mesmo sabendo que o Grêmio, se tivesse alguma proposta, iria sim colocar o Jean-Pierre para jogar em outro espaço, para tentar, sobretudo, recuperá-lo. Essa é a verdade. Então, o destino de Jean-Pierre, ele é traçado em cima do próprio Jean-Pierre. O momento dele é que vai determinar o que vai acontecer. Eu vejo um certo pessimismo nas discussões, Mas, sinceramente, fico triste, porque a gente sabe do talento dele, a gente bate palma para o talento dele, mas o talento dele hoje virou apenas uma visão. E a gente precisa da prática desse jogador dentro do campo e, como disse Claudio Oderich, o Grêmio vai fazer mais um movimento para tentar recuperá-lo. Vamos rezar que isso aconteça. Hoje, eu queria a opinião de vocês. Vocês acreditam nele? Vocês acreditam que ele vai virar o número 10 do Grêmio? Essa é uma questão que a gente precisa perguntar. Eu estou abrindo, a partir de agora, uma enquete, tanto no Twitter como no YouTube, exatamente para a gente discutir essa questão. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.